Daí, pessoal, mais uma resolução. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando-se X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e V o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é... Bom, então eu tenho um problema aí, né, de venda em litros de álcool em relação ao valor do desconto dado em cada litro. E aí, pelas alternativas, observo que a lei que relaciona o valor arrecadado no dia, o valor V em reais no dia com a venda, e o valor X, que é o número de centavos dados por litro, estabelece aí uma função do segundo grau. Isso eu consigo perceber pelas alternativas, porque todas são do segundo grau. E aí, então, eu preciso identificar qual é a função aí que representa essa situação. Não é uma questão assim tão simples, né? Não é uma questão tão fácil, mas que se for feita com todo cuidado e passo a passo, tu consegue identificar aí, consegue construir esta lei da função. Então, olha só, eu vou começar com os dados, tá? O que eu tenho lá? Eu tenho que o posto vende 10.000 litros por dia. Então, isso é como se fosse a venda normal, né? A venda usual é de 10... Deixa eu colocar aqui. A venda usual aqui é 10.000 litros por dia. Isso no preço normal de R$ 1,50, né? Sem desconto nenhum. Então, 10.000 litros por dia, quando o preço é normal de R$ 1,50. Então, o exercício ele parte daí. Aí o que acontece? Se eu dou um desconto, olha só, se é feito um desconto de 1 centavo em cada litro, então 1 centavo, vou botar aqui, ó, em cada litro, por litro, o que isso gera? Isso vai gerar um aumento na venda, né? Tem que dar desconto, vende mais. E qual é o aumento que tem na venda? É um aumento de 100 litros por dia. Tá, então, um desconto de 1 centavo aumenta 100 litros por dia. Se eu dou um desconto de 2 centavos, aumenta 100 para 200 litros por dia na venda. Se eu dou um desconto de 3 centavos, fica 300 litros por dia e assim por diante, né? Inclusive, ele me dá um exemplo aí, olha só. O próprio exercício me exemplifica para eu entender, aqui, a partir daqui está o exemplo, para eu entender a situação. Então, por exemplo, no dia que o preço do álcool foi de 1,48, então, se o preço é igual a 1,48, o que significa? Significa 2 centavos de desconto. Então, 2 centavos, cada centavo aumenta 100 litros. Então, eu tenho 2 vezes 100. Isso vai me dar 200 litros a mais de venda no dia. Por isso que ele fala, né, que com 1,48, olha só, com 1,48 resulta uma venda de 10.200. É 10.000 normal, mais
200 de aumento. Tá? Então, este aí é o meu exemplo. Então, aí eu tenho, para cada centavo de desconto, 200 litros a mais na venda. Então, nota que o aumento está me dando aqui em litros. Ok. Bom, então agora a gente vai para uma terceira situação. Diz ali. Então, o X está aqui, ó, considerando o X como o valor do desconto em centavos. Então, X corresponde valor do desconto em centavos. E o V, preço de cada litro, e o V é o valor arrecadado no dia. V é o valor arrecadado no dia. É o total, né? É o que o pessoal chama de féria, né? É o arrecadado, é o acumulado. É o que fica lá na caixa registradora, com a venda dos litros de álcool. Ok? Bom, e aí então agora eu vou para a função. Então ele quer saber o seguinte, a expressão que relaciona V e X. Então ele quer a função, ele quer a lei matemática que estabelece a relação entre V e X. Bom, como que o fundamento está aqui? Eu acho que a parte mais chata do exercício é o que eu vou pôr agora, que é o seguinte: o valor V, que é o que ele coloca aqui, ó, em todas as alternativas, V igual, esse valor V, ele é produzido como? Então, o valor acumulado, ele resulta da onde? Bom, ele resulta do preço por litro vezes número de litros vendidos. Né? É assim que eu obtenho o valor que eu vou acumular de renda do dia. Né? É o número de litros que eu vendi vezes o preço de cada um. Tá? Então, é o preço por litro vezes o número de litros vendidos. Então, aí eu começo a construir o V. Ó. Valor acumulado V é igual. Preço por litro. Bom, o preço por litro normal é R$ 1,50. Mas aqui eu estou dando desconto. Desconto de quanto? Bom, de X centavos. Lembra que X é o valor do desconto em centavos. Então, isso vai ser R$ 1,50. Então, o preço depois do desconto é o que? É R$ 1,50 menos X centavos. E aí eu não posso misturar aqui, ó, 1,50 eu tenho reais, valor em reais, e aqui eu estou com centavos, então não posso misturar isso. Então como que eu faço? Deixo tudo em reais, né? Então o preço por litro vai ser o quê? Vai ser R$ 1,50 menos o desconto. Desconto de X centavos. Então eu não posso simplesmente fazer isso. Ó, 1,50 menos X. Porque aí eu teria que considerar o X também como uma quantidade de reais. É como se cada X valesse R$1. Então não pode. Então o que coloco? Tem que colocar em centavos. E o que é 1 centavo? 1 centavo é a centésima parte do real. No real tem 100 centavos. Então é menos X divididos por 100. Então isso aqui é bem chato de enxergar. E vezes agora o número de litros. O número de litros acho que é um pouco mais fácil, né? Por quê? Porque eu já tenho uma venda de 10 mil, que era a venda usual, mais o aumento. O que é o aumento? 100 litros por cada centavo. Aí sim. Então eu tenho mais 100 litros vezes X. Porque cada X, cada 1 centavo me gera 100 litros
a mais. E aí está a lei da função. Está feito. Claro que eu não tenho isso na resposta, por quê? Porque ele vai operar isso aqui, né? Então agora eu vou aplicar a distributiva aqui. Então, 1,50 ou 1,5, que é mais adequado para multiplicar, vezes 10.000. Então aqui, V igual 1,5 vezes 10.000. Então aqui tem uma casa, né? Porque esse zero depois da vírgula não vai contar, né? Então, uma casa aqui vai cortar esse zero aqui. Aí eu tenho 3 zeros para acrescentar. Então eu tenho 15 com mais 3 zeros. Ou então faz a conta, né? Multiplica lá 1,5 vezes 10.000. Depois eu tenho essa segunda operação aqui, ó, 1,5 vezes 100x. Isso vai dar, esse zero cancela essa vírgula, 15 vezes 10, 150. Então, mais 150x. Agora, o segundo termo, esse aqui. Esse eu vou fazer até no rascunho, olha só. Primeiro, menos vezes mais, eu sei que dá menos. Aí eu tenho x sobre 100 vezes 10.000. Então, olha só. Corta 0 com 0. Corta 0 com 0. Me sobra x vezes 100. E isso vai me dar 100x. Então, aqui menos 100x. E por último, esse aqui. Também posso fazer no rascunho, olha só. Eu tenho x sobre 100 vezes 100x. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0. Me sobra x vezes x, que é x ao quadrado. Mas como é menos vezes mais, dá menos x ao quadrado. E aí, vou posicionar da forma mais adequada, na minha opinião, colocando o quadrado na frente, menos x ao quadrado. O termo em primeiro grau, mais 150x com menos 100x, isso dá mais 50x. E mais 15.000. E aí eu procuro isso na alternativa, né? Que vai estar na letra D. Só que na letra D, o que ele faz? Ele posiciona diferente, né? Ele posiciona com os termos em outra ordem, mas isso não muda ali da função. Então tá aí, letra D. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.